nome do conto, A Igreja da Colina, escrito por Cartuniza. Finalmente chegamos à última parte da narrativa que conta os efeitos provocados pela Igreja de Adam na comunidade de Queridinho. Desaparecimentos, terremotos, brigas entre pastores, fulminações, separações e ferimentos que aparecem sem motivo no corpo das pessoas são as coisas mais comentadas nas vielas da comunidade. Se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que visite a nossa playlist onde está o conto desde o início. Dessa forma, você vai entender tudo o que está acontecendo na comunidade de Queridinho. Se está acompanhando tudo desde o início, eu agradeço por esperarem até agora e peço desculpas pelo atraso na publicação. Para ambos os casos, peço que não esqueçam de deixar um like e deixem um comentário quando o vídeo acabar, porque assim o YouTube indica o conto para mais pessoas, o que vai ajudar bastante no meu trabalho. Quero chegar até os 100 inscritos antes do fim do ano. Você que está aqui me ouvindo, pode me ajudar compartilhando o conto na sua rede social. Se colocar a legenda "Vamos ajudar a monetizar", tenho certeza de que vai chamar a atenção de pelo menos uma pessoa. Preciso de 500 pessoas para que o YouTube resolva me pagar alguma coisa e a gente tem que começar de algum lugar, não é? Se quiserem ajudar mais, é só doarem qualquer valor para o canal através da nossa chave Pix. A chave é 4958139@vaquinha.com.br. Aqui a palavra vaquinha é escrita com K. Qualquer dúvida é só ir na descrição do vídeo. Qualquer valor serve, já que não dá para criar vídeos se a preocupação está nas contas o tempo todo. Agradeço a atenção e vamos para a última parte do conto. O cair da noite se tornou um dos momentos mais tensos e assustadores na comunidade Queridinho e os seus arredores, desde que o primeiro tremor de terra aconteceu. Todos corriam para suas casas e ficavam trancados lá dentro até o dia amanhecer. Quem voltava da escola ou do trabalho corria pelas ruas vazias e silenciosas sem nem olhar para os lados. A maioria ia em grupo com um horário marcado em ponto de encontro, sem tolerâncias para atrasos. No caso dos estudantes, alguns comerciantes que se arriscavam em ficar em suas lojas depois do sol se pôr, vigiavam os alunos, avisando aos pais se tinham passado no horário ou não. Quando todos passavam, as portas eram fechadas e se dava por encerrado essa vigília. Seu João fazia parte desse grupo, principalmente porque o seu bar ficava aos pés da comunidade. Então, ele era o primeiro a passar as informações para os outros vigilantes. Sua esposa ficava nervosa com isso, mas não tinham muitos alunos para vigiar, já que a maioria das crianças e adolescentes tinham ido embora para a casa de parentes. Os pais tomaram essa decisão por segurança. Seu João viu tudo da porta do bar. Uma verdadeira procissão de crianças carregando mochilas escolares recheadas de roupas, como se estivesse acontecendo uma guerra. Foi uma visão triste, mergulhou a comunidade em um silêncio triste. Estava realmente claro para todos que algo sério estava acontecendo. Seu João tinha o nome de Adam na ponta da língua, porém, no fundo de seu entendimento, ele sabia que Adam não era o rosto de todos aqueles acontecimentos. Havia algo mais por trás daquilo, algo que antes ficava nos medos infantis do subconsciente, difícil de aceitar. De seu posto, ele viu um grupo de estudantes chegando. Seus passos assustaram um de seus clientes, Daniel, que deu um pulo e olhou por baixo da porta aberta pela metade. Ao notar que eram moradores, Daniel deu um suspiro e voltou à sua posição inicial. O grupo de estudantes seguiu pela calçada falando baixo e começou a subir a rua principal. Seu João pegou o telefone e ligou para o dono do próximo comércio que os alunos estavam subindo. E enquanto fazia isso, seu outro cliente, Augusto, marido de Zélia, bebia sua cerveja com o mesmo ar de melancolia com que chegou ao local. Ele não tinha medo de mais nada, sequer interesse por mais nada desde que sua filha, Jaqueline, desapareceu. Sua vida era perambular pela comunidade, parando nos poucos bares abertos para esquecer seu sofrimento com a ajuda do álcool. Ninguém o julgava por isso, porque sabiam que a vida dele não estava fácil. Zélia pensava apenas em Adam, não disfarçando seu interesse por ele. Já os dois filhos mais velhos foram morar com a avó em outro bairro por não aguentarem ficar onde a irmã sumiu. Até pediram para o pai ir junto, mas ele falou que não sairia da comunidade até achar a filha.
Daniel tentava ajudar, mas tinha seus próprios problemas para resolver. A parede de sua casa havia caído com um tremor de terra e a sua família teve que ir para a casa de parentes até a obra terminar. Augusto o ajudava, mas arrumar o material era difícil por conta da falta dos mesmos nas lojas da comunidade, já que ninguém subia para reabastecer com medo. Como no asfalto era mais caro, tudo era comprado aos poucos. De repente, as luzes começaram a piscar, assustando seu João e Daniel. Aquilo não era um bom sinal. Daniel correu para a porta e chamou os estudantes de volta. Seu João pegou a chave do bar e foi atrás de Daniel. A energia caiu completamente, tudo mergulhou na escuridão. Os estudantes voltaram correndo e chorando pela rua escura e entraram rapidamente no bar. A porta foi fechada e trancada. Os adultos procuravam acalmar os mais novos. Augusto continuava parado no mesmo lugar. Ele sabia que aquilo era coisa daquela igreja. Mais uma vez, Adam trazia o horror para a comunidade. Mal ele concluir aquele pensamento, e um som de explosão foi ouvido, fazendo tudo vibrar e os estudantes gritarem de medo. Valéria acordou aos poucos em um lugar muito escuro. Sua mente estava vazia e confusa. Procurou se mexer para chegar a uma posição confortável para seu corpo dolorido, mas não conseguia sentir o chão. À medida que ia despertando, conscientemente continuava a buscar a sensação do solo e a se irritar por não conseguir isso. Parecia que estava flutuando no meio do escuro. Isso era muito estranho e não foi levado a sério pela mente de Valéria. As dores que vinham das pancadas geradas por Zélia faziam com que Valéria passasse a mão na cabeça. Aos poucos, seus olhos foram se acostumando ao escuro e percebendo diversas estrelas no céu. Era uma quantidade muito grande e brilhante de estrelas, acima do normal, do que era vista no topo do morro. Uma imensa faixa branca e brilhante riscava o céu acima da mulher, parecendo a foto de um livro sobre o espaço que ela vira quando criança. Não avistou nada ao seu redor, ao olhar para os lados. Sua mente ia despertando aos poucos a cada questionamento que vinha do seu subconsciente. Onde estariam Carlos e Urbano? Onde estava a igreja? Onde estava Adam? Onde estava Zélia? O nome de Zélia fez despertar de vez. Ela lembrava do momento em que levantou e correu até a igreja para evitar que a vizinha fosse pulverizada por ter subido no altar, mas uma forte luz tomou conta de tudo. Em seguida, um grande barulho e um vento forte a empurrou para longe. A última coisa que lembrava era de ter batido com tudo contra o chão de terra batida. Talvez fosse por isso que suas costas doíam tanto. Tentou tocar nela, mas esse movimento causou mais dor ainda, fazendo desistir. Até fez ouvir um grito, como se aquilo doesse mais do que percebera. O estranho é que nem precisou abrir a boca para soltar aquele grito. Caiu na real ao perceber que não se tratava de sua própria voz, e sim de uma voz masculina. Uma voz masculina forte e marcante que ela conhecia muito bem. A voz de Carlos. Antes que pudesse chamá-lo, alguém falou algo ao seu lado. Seu amigo é muito barulhento. Valéria se virou rapidamente e reclamou de dor, mas não desviou os olhos da figura de Adam, parada e de pé no meio do escuro, com aquele terno branco que parecia ter luz própria. Seu filho da puta! Valéria falou, se agitando para se levantar e bater em Adam, mas seu corpo estava tão dolorido que logo teve que sossegar para fazer com que as dores parassem. Nossa! Adam, a dona Valéria sabe falar palavrões. Isso não é mal visto pelo cristianismo? Dane-se o que você pensa, onde está o Gabriel? É incrível como mesmo machucada a senhora prioriza seu filho. Se você fosse mãe, saberia como estou me sentindo. Aquele conhecido coitadismo que toda mulher que gerou uma pessoa se agarra para justificar suas ações como se não fosse mais nada além do progenitora de alguém. Como ousa dar uma de pastor Carlos comigo depois de ter dito que o sentimento de uma mãe era o mais próximo do seu senhor? Eu sei o que disse, não menti. Mas também sei que meu senhor não age de forma ilógica por conta do que sente. A senhora deveria estar preocupada com outras coisas antes de perguntar pelo seu filho. Eu só estou aqui por causa dele, se é que não percebeu. Adam franziu a testa e ficou aborrecido. Eu sei. Então, onde está o Gabriel? Não está nesse nível que estamos. Nível? Do que está falando? Meu filho está no inferno? Adam riu. É incrível como a punição no inferno faz parte dos maiores medos dos cristãos, mesmo que não se fale nisso. Ele está naqueles mundos que você contou para ele? Uma seriedade estranha tomou conta do rosto do homem.
Quem falou isso pra você? Isso não é da sua conta, apenas me diga onde está meu filho. Seu filho está no primeiro nível dos nossos mundos, se preparando para seguir os passos de Enoch. Já você, não temos um nível definido, já que tem muitos vigilantes interessados em você. Eu não estou aqui para me casar com ninguém. Não vou seguir com o plano de vocês. Você dificulta as coisas para ele, mas deveria facilitar para mim. Eu descobri você, vi sua beleza, mesmo que querer uma novilha com a sua mente seja algo evitado pela maioria dos vigilantes. Eu não sou tão bonita assim, nem sou tão inteligente. Querida Valéria, o belo entendia um vigilante com rapidez, por isso que eles escolhem mais de uma novilha para o seu harém. São poucos os que se arriscam em tentar conquistar as mais difíceis, só que o resultado é satisfatório para eles, mesmo que percam tudo no processo, até a sua forma divina. É algo muito temido por um vigilante, mas desperta muita curiosidade. Se tivessem permanecido longe das próprias fraquezas, nada disso teria acontecido. Era o que eu pretendia fazer nessa era em que fui escolhido para arrebanhar intermediários, mas eu percebi você e toda a sua vulnerabilidade e não resisti. Como pode um ser divino ser um aproveitador? Não me chama dessa forma, minha intenção nunca foi prejudicá-la, e sim trazê-la para a nossa igreja. Sabemos que são essas pessoas as mais fáceis de cair nas falácias de um líder religioso. Só que isso não aconteceu com você. Então eu tive que ser mais incisivo, lhe dar os bons frutos da terra e os bens fabricados pelos homens para tirar suas necessidades. Só que isso também não funcionou. Você tentou me comprar e não conseguiu, é o que quer dizer. Nenhuma dessas coisas lhe foram dadas diretamente por mim, e sim pelos membros da igreja, por ordens suas, com certeza. Não precisei dar ordem nenhuma. O ser humano possui a qualidade de ter pouco e ainda assim oferecer, mas sem deixar faltar para si. Eles apenas repetiram o que eu fiz com eles, nada além disso. Por que não me conta logo o que realmente quer comigo? Eu nunca pensei que teria essa oportunidade de contar as minhas intenções com tamanha sinceridade para você, minha novilha pura. Pode não me tratar como um animal, por favor? Não estou me sentindo bem para você piorar. Sinto muito por isso, meu amor. Eu nunca quis causar qualquer desconforto para você. Minha intenção era apenas trazê-la para o meu Senhor e torná-la mais uma de suas filhas. Espalhariam a sua mensagem para a humanidade. Dar a você a oportunidade de olhar quem nós somos ao encarar as estrelas sem ter medo de nossa origem. Nos amando pelo que somos e aceitando a oportunidade de nos conectarmos como filhos do meu Senhor. Mas você possui uma resistência que é irritante e irresistível às filhas dos homens. Mesmo limitadas em muitas sociedades, vocês sempre lutam por aquilo que acreditam. Não só por vocês, mas também pelos seus filhos. Me senti fascinado e assustado quando percebi que havia o filho de uma mulher assim frequentando a minha igreja. Eu sabia que teria que tomar cuidado, mas sempre que havia, me sentia cada vez mais tentado em arriscar a minha própria existência. Eu queria provar aos meus irmãos que era possível ter uma convertida nesse nível e ainda se manter como antes. Então eu planejei passo a passo o que faria, almejando levar o retorno dos vigilantes a um patamar que nunca imaginaram. Eu seria um revolucionário, um visionário e seria elevado a um cargo muito maior que ocupava. Oh, como isso me enche de satisfação. Só que você se mostrou ainda mais difícil, a ponto de me irritar. Porém, eu sabia que quanto mais difícil, maior era a recompensa. Eu pus em risco a minha missão e tive problemas com os meus superiores que quase derrubaram a igreja e me usaram como cobaia em seus experimentos, me enchendo de hematomas. Eu não tinha nenhum apoio, exceto esse desejo de provar que era melhor do que estavam me tratando. Eu faria de tudo para me vingar dos meus torturadores, provando a minha tese, mesmo que não sobrasse nenhum membro em minha igreja, mesmo que todos enlouquecessem e se voltassem contra mim. Eu havia encontrado a missão da minha existência e não a deixaria tão facilmente. Valéria ouvia tudo aquilo em silêncio, fechando os olhos em alguns momentos para absorver melhor o que lhe era dito. Houveram momentos em que queria bater em Adam, mas à medida que ele se abria, percebia que aquilo não precisava de força física, e sim de algo mais inteligente. Oh, meu amor, como seria bom se você permitisse que eu o trouxesse para o meu lado. Nós mudaríamos o mundo como conhecemos. Você ainda tem uma chance de escolher a mim ao invés dos meus irmãos. Eu darei tudo o que você quiser, até o seu filho. O que acha disso? Vamos viver na eternidade, onde não lhe faltará nada. Apenas o meu livre-arbítrio, Valéria respondeu. Eu não vou poder escolher entre mais nada na minha vida, não é mesmo?
De que adianta o livre-arbítrio quando se está em sofrimento? Se ele não fosse importante, não seria tão cobiçado pelos outros. Mas eu não quero discutir isso. Quero apenas organizar as coisas que me disse antes. O que não entendeu? Eu entendi tudo. Apenas quero que as ideias estejam claras para que eu não me confunda. Primeiro, você veio até a Terra com um objetivo definido e o seguiu corretamente, conseguindo êxito em sua missão. Você foi obediente e agradou ao seu Senhor. Isso me lembrou de Gênesis, quando culpam a desobediência da queda do homem. Segundo, você tem o mesmo nome do primeiro homem que veio à Terra, Adam, Adão em inglês, aquele que começaria tudo aqui na Terra, mas por escolher algo perigoso, pôs tudo a perder. Eu começo a pensar se ele não teve inveja de Eva por ela ter comido primeiro a maçã e agora queria usar esse fruto para superar a ousadia da esposa e querer ir além. Querer mais por ter visto alguém conseguir algo maior, por ganância, por inveja. Terceiro, você não pensou nas pessoas que sofreriam com as suas atitudes, permitindo que fossem destruídas sem piedade pelo seu Senhor. Você quase destruiu suas casas, permitiu que seus filhos fossem levados, que outros perdessem a sanidade, que pessoas que tinham pouco perdessem o punhado de paz que tinham. Quarto, você destruiu o trabalho dos seus irmãos por puro egoísmo, mesmo vendo que estava fazendo errado. Chegou a me oferecer aquilo que nem lhe pertencia apenas para provar que era superior a eles. Vejo que a minha intuição e desconfiança, além do meu próprio sofrimento, me levaram a me fechar em uma couraça protetora. Não porque o sofrimento ensina, mas porque eu queria ser feliz. Esse é o meu objetivo. É a missão da minha existência, mesmo que eu tenha cobiçado o que era dos outros. Não estou aqui para dizer que sou uma santa ou um exemplo, apenas uma pessoa que sabe o que quer, mesmo que seja tarde demais. Nunca será tarde demais se você estiver do meu lado, meu amor. Então me diga, Adam, o que a cobiça, a vaidade, a mentira, a falta de amor pelo próximo e pela obra de Deus significam na Bíblia? Adam ficou calado com uma expressão intrigada. Vamos, meu querido, responda a sua amada o que significam. Eles são condenados pela Bíblia, meu amor. E o que são muitas delas chamadas, meu querido? São chamadas de pecado, meu amor. Qual é o salário do pecado, meu amor? Com um grande sorriso de satisfação por ser chamado daquele jeito por Valéria, o homem respondeu com deleite. É a morte, meu amor. Exato. O som de algo explodindo foi ouvido, e uma grande ventania começou a rodear Valéria. Ela tentou se proteger enquanto segurava a arma do filho nas mãos. Uma neblina se formou e ocultou o corpo de Adam. Tudo balançava e nem o céu era visto mais. Era muito confuso, mas Valéria nem teve tempo de pensar, porque sentiu o corpo batendo contra o chão, que lhe causou uma forte dor. Ela se virou de lado com um gemido, enquanto o mato pinicava sua pele. Ouviu alguns gemidos perto de si e reconheceu a voz de Urbano e de Carlos. Este último continuava a balbuciar preces em tom de choro enquanto tossia. A arma continuava na mão de Valéria. Com dificuldade, a mulher se levantou, tossindo e procurando lidar com as dores. Percebeu que estava no topo do morro, no meio da noite. Olhando para a rua abaixo, ela via as luzes acesas nas casas. Olhou em volta e não viu a igreja de Adam. Não havia nada além do terreno capinado. Ouviu o som de coisas desmoronando e viu as igrejinhas brancas se desfazendo em entulhos nos outros morros, uma a uma. Conseguiu ver pequenas estrelas se afastarem e sumirem no horizonte, em grande velocidade. Pelo jeito, havia vencido. Ou então, tudo aquilo era um pesadelo criado por Adam. O grande problema é que continuava sem seu filho. Sentiu uma tristeza enorme em seu coração e abaixou a cabeça para chorar. Foi quando alguma coisa agarrou seu tornozelo. Levou um susto e chutou, seja lá o que fosse. Notou que era alguém abaixo dela, chorando bem baixinho. Demorou a se aproximar para ver quem era. Era Gabriel, que estava encolhido em posição fetal, encharcado da cabeça aos pés. Valéria cobriu a boca com as mãos e engatinhou até ele, o agarrando e colocando sua cabeça em seu peito. Passando a mão pelo rosto do filho, chamava pelo seu nome de forma insistente, avisando que estava tudo bem e que ela estava ali. Aos poucos, ele abriu os olhos e a encarou. "Mãe?", falou bem baixinho. Emocionada, Valéria assentiu com a cabeça e o abraçou com força, enquanto a enchia de beijos carinhosos. Ela chorava sem parar, enquanto alternava entre o carinho e a certeza de que se tratava de seu filho.
Depois daquela noite, muitas coisas foram ditas sobre o que aconteceu, criando diversas versões diferentes. Porém, Urbano foi o principal porta-voz dos sobreviventes que desceram aquele morro totalmente em frangalhos, sujos, machucados e com as roupas rasgadas. Segundo a matéria que divulgou no jornal em que trabalhava, Adam havia explodido a igreja que construíra na comunidade de Queridinho, talvez para esconder as provas das coisas erradas que havia cometido, fugindo logo em seguida. Durante o processo, Zélia havia sido atingida de forma fatal. Gabriel estava sendo mantido como refém no local, com a intenção de chantagear Valéria para que ela não levasse o desaparecimento das outras pessoas para as autoridades. Todas as pessoas que foram mortas na delegacia faziam parte do esquema de sequestro de moradores e já não serviam ao pastorado. Os moradores foram vistos como vítimas de um esquema macabro que envolvia rituais e lavagem cerebral para facilitar tráfico humano. Essas notícias correram o Brasil e parte do mundo, gerando investigações que acabaram apavorando muita gente rica. Os estranhos ferimentos e objetos encontrados nos corpos dos 4 foram considerados ferimentos causados por estilhaços arremessados pela explosão da igreja. Valéria confirmava tudo, nas poucas entrevistas que deu. Gabriel não se lembrava de nada, sendo diagnosticado com uma amnésia provocada pelo trauma. Tudo estaria certo se Carlos não tivesse sido mais afetado psicologicamente, gritando sobre demônios que o levaram para o inferno onde torturaram. Ele acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica, onde recebia visita apenas de Urbano. Ninguém mais procurou o pobre ex-pastor, que parecia ficar mais calmo quando percebia no jornalista um ouvido amigo e paciente que não o julgava em nada. Urbano sempre se referia a Carlos como uma vítima do terror imposto por Adam à comunidade, que precisava apenas de cuidados médicos e um ambiente saudável. As teorias sobre ufologia e satanismo foram cortadas pelo repórter, que fazia um alerta sobre o fanatismo religioso e o pânico satânico, tão presentes diante de casos que apenas mostravam o quanto o ser humano pode ser maligno sem influência externa. Porém, quando estava sozinho em casa, Urbano se via lendo sobre ufologia, na tentativa de dar sentido a tudo o que havia passado. Ele queria voltar a ter o controle que sentia ter sobre sua própria vida, antes de subir as ruas de Queridinho. Sob o sigilo total, ele conversava com ufólogos sobre o assunto, para não terminar como Carlos. Todavia, havia momentos em que caía no choro dentro do banheiro. Passou por isso quando chegou à UPA, naquela fatídica noite, acompanhado de Valéria e os outros. Ninguém da comunidade os ajudara de tão assustados que estavam. Carlos também não ajudava com seu estado de surto. Em um momento, Urbano encostou em Valéria e simplesmente acabou em lágrimas, antes de serem atendidos. Ela não falou nada além do que lhe era perguntado, ou que tivesse a ver com seu filho. Urbano gostaria de se aconchegar a Valéria novamente e chorar de novo, mas sabia que não poderia realizar esse desejo porque tinha medo da reação dela. Ele ajudou a se mudar de Queridinho para que nenhuma das pessoas que a perseguiram no passado lhe fizessem mal, principalmente aquelas cujos parentes desaparecidos foram fulminados dentro da igreja de Adam. Conseguiu uma casa longe do bairro em que ela e o filho nasceram e cresceram, algo que pareceu mexer um pouco com ela durante a mudança. Em um emprego novo e com Gabriel se tratando da forma correta contra o vício, a mulher procurava recomeçar sua vida. Raramente ligava para Urbano, preferindo se manter tão discreta quanto era antes de tudo isso acontecer. Continuava a cuidar do filho, que agora pensava em voltar a estudar. Ela se acostumava a conversar com um psicólogo uma vez por mês na rede pública, lutando contra os preconceitos que a religião enfiara na sua cabeça sobre esse tipo de tratamento. Não voltou a frequentar nenhuma igreja por estar bastante confusa depois do que vira por causa de Adam. Sentada ao lado da janela, ela bebia seu café enquanto Gabriel assistia à televisão. De repente apareceu a notícia de que mais uma pessoa havia reaparecido em Queridinho, totalmente sem memória. Gabriel se levantou do sofá e foi abraçar a mãe com medo. Ele sempre fazia isso quando um dos arrebatados por Adam reaparecia. Dessa vez era Jaqueline, que reaparecera para livre de seu pai e irmãos mais velhos. Ela não conseguia responder a nenhuma das perguntas de tão atordoada que estava. De um jeito carinhoso e paciente, Valéria tentava acalmar o filho, que tremia diante das lembranças do que passara no tempo que estava com os vigilantes. Ele se lembrava de tudo, na verdade. Contudo, sabia que ninguém acreditaria nele. Por isso, falava apenas com a sua mãe sobre o assunto. Ela era tão paciente e aberta quanto Urbano era com Carlos.
Ouviu a mãe dizer que era uma pena Zélia não estar viva para rever a filha. Onde a senhora acha que ela está? Gabriel perguntou. Não sei. Eu já não sei no que acreditar, mãe. Eu também não, mas vamos conseguir viver desse jeito. A senhora continua a vigiar o céu? Sim. Acha que Adam está nos vigiando? Eu só me pergunto se ele vai aparecer de novo depois do tiro que eu dei na cara dele. Até hoje eu não acredito que a senhora fez isso com ele. Nunca duvide do que uma mãe pode fazer. Os dois ficaram quietos olhando para a televisão. E foi assim que terminou o caso da Igreja da Colina. Não era de se estranhar que acabou entrando para o imaginário da comunidade, sendo visto como uma lenda que era passada de geração em geração, como uma forma de educar as pessoas sobre os falsos profetas que vinham para se aproveitar dos mais pobres com falsas promessas de uma vida perfeita, em troca do pouco que as pessoas tinham. Bem, meus ouriçados, nós chegamos ao fim do primeiro conto escrito por mim nesse canal. Espero que tenham gostado dessa aventura que dura um tempinho até aqui. Foi uma experiência maravilhosa para mim e que me fez aprender muita coisa. Espero que tenham gostado desse tempo que passaram comigo e meus queridos personagens aqui no YouTube. Não esqueçam de dar um like e comentar o que acharam do conto. Esperavam que o final fosse esse? O que fariam se estivesse no lugar dos personagens? De qual gostaram mais? E se o áudio estava bom? Desta forma, o YouTube ajuda na divulgação do conto, atraindo mais pessoas para o canal, além de, claro, me passar um feedback de vocês, para que eu veja como o meu trabalho está chegando até vocês, se está agradando vocês. Não deixem de nos dar uma força para chegarmos a mais pessoas, compartilhando o link do vídeo com a legenda. Vamos ajudar a monetizar. E se puderem, façam uma doação ao canal pela nossa chave Pix. Afinal, youtuber também tem que pagar conta, ainda mais quando está começando. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui e até o próximo vídeo. O morro conhece o passado, na brisa o menino a guiar, e ela enfrenta o que é invisível, pra no final ver o sol raiar. E ela canta pra paz, venha, não há véu que apague seu olhar, pois no queridinho, entre sonhos e lendas, um amor profundo sempre vai brilhar. Ela é mãe, forte e fiel, no seu abraço o bem